Bem-vindos ao segundo episódio do Nós, Vós, Elas, e eu estou aqui novamente dando continuidade no papo que a gente iniciou ali do primeiro episódio com a minha amiga Aline. Onde a gente falou um pouco sobre tirar os projetos do papel, sobre amizade, sobre temperamentos, autoconhecimento. Eu ainda vou falar sobre maternidade, sobre carreira, sobre a importância, né, de se ter a fé. Então fica com a gente nesse segundo episódio que vai ser legal. A gente falava ali, né, sobre as nossas experiências de vida e tudo mais, o quanto a gente se conhece há tanto tempo. E é muito marcante para mim um momento da sua vida de mudança de carreira, né, de transição de carreira, onde houve ali uma decisão sua de sair de um modelo também para ir para o negócio da família. Então eu queria que você compartilhasse aqui com quem está nos assistindo, com quem está nos ouvindo, porque eu acho que tem coisas muito ricas ali, tanto para quem muitas vezes sente, né, um mesmo movimento, ou para tirar aprendizados, né, dessa sua vivência. Sim, na verdade, Lu, no meu caso, não foi nada assim pensado, estruturado, planejado, né? Igual eu vejo, né, que é o seu caso, né? Você vem estruturando mesmo, você tomou uma decisão, planejou para que isso acontecesse, você tem um projeto. No meu caso, não, eu estava numa situação, né, num momento de vida que tinha três caminhos, né, acontecendo, três vieses. Eu, né, estava indo para um caminho do corporativo, já estava há uns bons anos, né, na área de consultoria tributária. Então, o meu caminho seria, né, ficar em grandes cidades ou até mesmo fora do país para seguir essa minha carreira, né. No outro viés tinha o meu noivo na época, né, que morava no interior de Minas, trabalhava na empresa da família, e do outro estava a minha família aqui no interior, cada um com o seu projeto. A gente sempre, né, teve empresas nossas, negócios, enfim, sempre todo mundo envolvido nesse sentido de ter o próprio negócio, né, por outro caminho. Então, assim, eram três caminhos, eu estava indo, vamos dizer, solitária, né, por um caminho, e se eu continuasse, eu não concretizaria aquilo que eu almejava, que era a minha família e tudo mais, né. E eu tinha como, né, principal, vamos dizer, mentor, vamos dizer assim, meu irmão, que ele sempre me chamava para reflexão: Aline, a vida não se resume ao sucesso profissional, ao seu trabalho. A vida é uma série de coisas. É um cenário, né? Família, amigos, o que você quer, né, para o seu futuro em termos de vivência. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que analisar. O que você está fazendo, buscando, vai te proporcionar, né, conforto, de certa forma, para todas essas vai coisas. Vai te levar, né? Vai te levar a isso, aquilo que é mais importante para você. E eu vinha nessa reflexão, né? A gente já existia aqui o projeto da Jabuticabeira Produzindo, né? Meu pai e meu irmão que estruturaram, que montaram, né? Meu pai já um senhor, cuidando de toda a parte operacional, de produção e também de atendimento comercial. Meu irmão fazendo o que dava, né? Porque ele tinha outra empresa na área de nutrição de plantas, né? Eu falo que eu acho que ele trabalhava das 6 à meia-noite, da meia-noite às 6 da manhã, né? Como dava, eles estavam tocando como dava esse projeto, e meu irmão sempre retomando e falando: poxa, Aline, pensa, né? Porque aqui existe algo que precisa, né? Precisa de você. Precisa de você, precisa de pessoas engajadas da família. Você se engaja tanto aí onde você está trabalhando, né? Vem para cá, aqui tem chance de você começar a unir esses caminhos que estavam tão assim diferentes, né? De repente você vai começar a unir, né? Vai ser uma oportunidade. Ele falava muito isso, e o meu noivo também. Ele que trabalhava já com a família, ele também sempre me trazia para essa reflexão. Até que eu tive uns problemas assim pessoais, né, de assalto, onde eu morava e tal. Eu falei, acho que é Deus agindo, né, falando: minha filha, vamos, toma essa decisão logo, que a vida tem que acontecer. Foi o empurrão aí pra você. Foi o empurrão, você. porque a gente vai indo na inércia às vezes. Tava indo bem, a carreira legal, a empresa legal, pessoas legais, etc. A gente vai tocando, né, sem pensar muito na consequência no futuro. Então aí foi quando eu tomei a decisão, vim para cá. Comecei, aí que eu falo que começou a minha grande faculdade, né? Eu falo que o que eu realmente aprendi em termos de trabalho, né, de execução, de fazer as coisas realmente acontecer, negócio, nossa, comercial, relacionamento com pessoas, jogo de cintura,
tudo que eu aprendi nesse sentido foi aqui com meu pai e com meu irmão. Né? Que riqueza, né? A que aprendi não, né? Que eu estou aprendendo, Sim. porque né, meu pai está na ativa ainda, meu irmão é o nosso consultor de tudo, então eu ainda estou nesse processo. Mas de qualquer forma vim aqui, comecei a minha nova faculdade, vamos dizer assim, né? Aí era a faculdade da vida real, de empreendedorismo, de ver a coisa acontecer, de ter que fazer, né? Realmente fazer acontecer. E aí que eu acho que eu trago aquilo do empurrão, que a gente falou no outro episódio, que eu falei, Lu, mas faça, simplesmente faça. Porque isso eu tive que aprender aqui também. Meu irmão, meu pai falava ali, faça, venda, se exponha, apareça na internet, grave um vídeo, que eu tinha que fazer. Eu não tinha nem opção mesmo, né? Mas aí a coisa foi acontecendo, graças a Deus, né? O meu marido sempre trabalhou na área comercial, ele veio para cá para nos ajudar nessa parte comercial e a coisa foi acontecendo. Falando assim, né, Lu? Parece que, nossa, foi tudo fluido. Uma coisinha atrás da outra. Foi tudo maravilhoso, deu tudo sempre certo. Gente, não é assim, né? Claro que não. A gente pode depois fazer um episódio só de problemas, dificuldades, como superar, como agir. Do que o empreendedorismo, né? E como trabalhar em família, né? Como lidar, enfim, podemos falar sobre isso. Mas no fim, né? Resumindo, foi isso que aconteceu. Daí deu certo de eu unir, graças a Deus, esses caminhos que estavam todos assim separados, eles se uniram. Consegui começar a pensar na minha estrutura familiar, consegui estar próximo da minha família também e ter um negócio aí para tocar. Li, que legal tudo isso que você trouxe, assim, eu vejo alguns pontos assim que fazem muita conexão com o que eu tô aprendendo agora também. O quão importante é muitas vezes a gente tomar uma decisão, né? O quanto uma decisão, ela reverbera, ela né, muda caminhos, ela muda a nossa vida. O tal de em cima do muro, né? A pior coisa, né? O pessoal fala assim de zona de conforto, talvez seja isso. Porque o meu estava indo, ia dar certo, mas eu não estava pensando nas consequências depois. E o quanto, porque eu vivi isso nesse processo de parar, analisar o que eu quero viver, como é o meu dia a dia que eu quero viver, o que eu quero construir para minha família, o que eu quero, Lúcia, sentir. O meu trabalho, ele precisa estar inserido nisso, né, nesse contexto. Será que o que eu estou fazendo aqui, ele tá me levando para o meu maior objetivo, né? Então, assim, muito legal isso. E uma outra coisa disso de você aprender, a gente aprende e o processo é lapidado fazendo. Exato. Porque eu me bloqueio muitas vezes hoje, eu tenho assim, eu paraliso. Não. Porque eu falo, não, porque tem que estar pronto isso, tem que estar pronto isso. Só que você não vai sentir, né? Enquanto você não botar no mundo, você não... E Lu, pensa só, aqui para quem não sabe, eu já falei o nome da empresa, nós trabalhamos na produção e comercialização de jabuticabeiras adultas e produzindo. Pessoal, uma jabuticabeira adulta, ela tem pelo menos 15 anos de idade. Então imagina se meu pai lá atrás, meu pai e meu irmão lá atrás tivessem falado assim, não, pera lá, precisamos esperar, ter todas as jabuticabeiras crescidas, ter todo o pomar formado para começar a trabalhar. O que teria sido da gente? Sim. Então a gente tinha que começar. Isso é muito real. Então, talvez lá atrás, no início, a gente não tivesse toda a qualidade que a gente tem hoje, né? Não tivesse o produto premium que a gente tem hoje. Mas ele foi sendo construído durante o processo. Então, a qualidade hoje é a lapidação do dia a dia, né? Exatamente. Então, lá atrás, né? O meu irmão que fez o site, imagina se ele tivesse falado, não, mas hoje eu não posso pagar alguém para fazer o site, então eu não vou fazer. Talvez não existisse a jabuticabeira, né? Sim. Então, enfim, é fazer mesmo. A gente tem que agir, né? Sim. Oli, e você falou da sua empresa, vocês têm um showroom, né? Que fica... nós trabalhamos com 4 áreas de produção, né? Produção das árvores, crescimento, trabalho de poda e tudo, e temos um showroom aqui na cidade de Cerquilho. O showroom, a gente acaba recebendo bastante gente aqui da região, né? Porque eles vêm para escolher as plantas e tudo, mas, olha, o atendimento majoritariamente é online. E a pessoa, assim, tem a tranquilidade de fazer online, porque eu acho que a gente consegue transparecer essa qualidade, essa seriedade através das mídias, né? Então, a gente se preocupa muito, em primeiro lugar, a ter um produto premium, um produto realmente com uma qualidade extrema, né? Então, hoje a gente chegou num nível de tecnologia
Altíssimo. A gente trabalha com plantas Alto nível. que não sentem o plantio. Eu falo isso assim, de boca cheia mesmo, porque eu sei o tanto que meu Vocês, pai é, trabalhou. você tem culhão para falar, porque Ah, vocês sabem. porque é muito É, trabalho, sim, gente, sim, muito trabalho. sim, E sim. para chegar nesse produto que a gente tem hoje. Então, realmente não tem paralelo assim no mercado em termos de qualidade agronômica da planta, não sentir no plantio, a copa das árvores, elas demoram para formar, então tem todo um esmero, um trabalho de poda, enfim. Então hoje nós temos um produto de altíssima qualidade, mas aí como que o cliente lá do outro lado sabe? Precisa de outras coisas, né? Preciso me Além do comunicar. produto. É. Eu preciso que ele enxergue isso de alguma forma. Então, quando ele entra no nosso site, ele já começa a ver a nossa cara, que eu acho que isso é legal também. Isso é uma coisa que eu sempre, né, sempre falo que eu admiro em vocês, que E vocês ó, trazem muito espera isso. que a Lúcia vai ter um produto sobre isso. Vai É ajudar verdade, vocês, é verdade. quem aí está empreendendo, a mostrar essa carinha aí, né? Sim, sim, se realmente vê como uma marca. É. Mas o produto em si de vocês, eu acho que ele já carrega essa questão, né, da jabuticaba, enfim, a Da nostalgia, memória. da memória afetiva, né, aquela coisa do pé, da casa da avó. E eu vejo que vocês aplicam muito isso, assim, né, no Instagram, você tá ali sempre falando, o Vitor, seu marido, enfim, o seu pai. Então, assim, o quanto é importante a cara Porque das pessoas. aí, essa parte aí eu acho que entra para a pessoa conseguir enxergar o nosso produto, né? Porque assim, de nada adianta eu ter um produto maravilhoso se a pessoa não entende, não enxerga desse jeito. Então, através do nosso site, ela já começa a nos ver as nossas Ai, é tão lindo. carinhas. Daí entra no Instagram, faz o link, vê a mesma pessoa que estava lá no site, o seu Fernando falando da história. E quem tem o propriedade mais Vitor, para falar da do pessoa que a própria. nasceu naquilo, né? Exatamente. E aí entra no WhatsApp para fazer o atendimento, aí muitas vezes é o Vitor que atende. Então já vai fazendo o link, vai criando realmente uma segurança, né? Uhum. E aí vem o terceiro ponto, Lu, a gente falando aqui, né, da qualidade do produto, do marketing, Pilares, da comunicação, né? desses pilares. Relacionamento, né? Aí entra o atendimento ao cliente, que eu acho que hoje no Brasil é o que tem de pior. Né? Às vezes a gente precisa implorar para comprar alguma coisa, né? E o que eu aprendi aqui na minha faculdade familiar, faculdade da vida, minha faculdade da vida, olha, como meu pai sempre trabalhou nessa parte comercial, o meu irmão também, o grande forte dele sempre foi essa parte comercial, então foi o que eles, assim, realmente bateram muito na tecla comigo. Gente, é tão difícil você conseguir um cliente bater na sua porta, mandar uma mensagem. Você tem que carregar ele no colo, você tem que trazer ele para perto, você tem que fazer um carinho. Agradar. Você tem que agradar, você tem que passar informação, né? Então, isso eu aprendi muito com eles. E parece básico, mas... Parece básico, né? E outra coisa, faça pergunta. Quem que não gosta? Eu tô adorando aqui você me fazendo perguntas, querendo saber. Se interessar, as pessoas, né? Se interessar, as pessoas se interesse pela vida do outro. E as pessoas vêm até você faz perguntas, primeiro que você entende melhor qual que é o interesse, a necessidade do cliente. Segundo que a pessoa se sente, poxa, bem atendida, ela tá me dando atenção, ela quer entender, né? Então, eu acho que esses pilares, assim, são extremamente importantes. Aí, falando na parte mesmo de empreendedorismo, de vendas, é fazer o básico. Você já pensou isso? É o que você falou. O arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão bem feito. Que eu vejo muitas pessoas batendo na tecla nisso, né? Gente, Faça o arroz com dificuldade. feijão bem feito, né? Um bom atendimento. E essa conexão que a gente tá falando de relacionamento, enfim, o quanto cada negócio, todos, né? Independente do que você tem aí, que está nos ouvindo, nos assistindo, mas o quanto é sempre muito mais do que o próprio produto ou do próprio serviço. Você pode ir muito além, né? Você pode realmente fazer conexões de alma ali, de você realmente se interessar. Né? E eu falo que isso acontece muito na Jabuticabeira, como a gente trabalha, né, muito essa questão da paixão das pessoas, da memória afetiva, né? As pessoas querendo promover para os filhos aquilo que elas tiveram na infância, a gente realmente cria um vínculo. Às vezes um vínculo de amizade, a pessoa fica mandando foto do fruto, que ela se sente assim tão bem, né, atendida, fazendo parte mesmo assim da nossa vida, que é assim que funciona, sabe, o nosso relacionamento com eles, é muito legal. Sim, e isso para vocês é muito natural, mas também eu acho que as pessoas precisam pensar nisso de forma estratégica, né? Eu preciso pensar que eu tenho que ter esse cuidado com o cliente, né? E mapear mesmo, né? Todos os pontos. Quais são os pontos que eu posso, né?
né, ter ali da experiência do meu cliente. É. E vocês fazem isso com muita excelência. Ah, muito obrigada, a gente tenta, estamos É, num aprendizado, né, batemos cabeça, mas a gente sabe, vamos dizer, o norte a gente tem, né, aí a gente vai seguindo, aprimorando. Sim. E Li, agora eu queria ouvir você falando um pouco sobre, no meio, né, de tudo isso, de toda essa, da nossa amizade, dessa transição e carreira, e enfim, você é mãe, né, além de ser lá a filha, amiga, tudo que você é, esposa, mas você é mãe. Hoje eu sou quase que inteiramente mãe mesmo, porque os filhos realmente acabam sendo a nossa prioridade, né? Então, no meio disso tudo, eu falo que na determinada hora do dia eu visto a carapuça de administrar. Aí outra hora eu sou influencer lá no Instagram, falando de jabuticabeira. Aí noutra hora eu sou mãe, outra hora... E aí a gente vai tocando a vida. São os papéis, né? São os papéis e dá tudo certo. E o importante... E mãe de 3. E Lu, isso aqui é a vida acontecendo, gente. Não tem nada demais, nada de incrível, nada de nada. É a vida acontecendo. Tem o trabalho, tem a empresa, tem os filhos, tem o marido, casa, e é assim. E vamos embora. E agora tenho já o Henrique e a Lúcia e estou esperando mais o Lucas. E você sempre teve esse desejo de ser mãe? E assim, como você, como mulher, acho que é uma pergunta que eu acredito que já sei a resposta, que é sim, mas você mudou como pessoa, como mulher após a maternidade? São duas coisas. Primeiro, assim, na minha vida, até pelo que eu falei lá no começo, do porquê que eu mudei, né, o caminho, né, o caminho que eu seguia, é porque a minha prioridade é a família, né? Então, antes era os meus pais, meus irmãos, claro, ainda mas eu sempre queria formar a minha família, né? Seguir aquilo que eu vivia, né? Que eu via que é a base de tudo, que é tão gratificante, importante. Então, isso sim, com certeza, né? Eu sabia que eu iria casar e se Deus me abençoasse, teria filhos. Então, isso foi um processo natural também. Com certeza, logo depois que eu casei, a gente já começou a pensar começou a produzir filhos. Mais ou menos isso. E não paramos mais. Produzir jabuticabeira agora. Filhos. E essa história de mudança, eu acho uma pergunta assim legal de a gente comentar. Porque eu vejo muitas mulheres hoje em dia falando assim, mas eu preciso me achar, me voltar. Me resgatar. Me resgatar, eu preciso voltar a ser quem eu era, quem sou eu agora depois de ser mãe. Eu falo, gente... Mas entra numa paranoia de querer voltar, mas espera lá. Você optou ser mãe, agora a sua vida mudou mesmo, né? E vai estar mudada para sempre. E amém, graças a Deus, a vida não é estática, né? As coisas não são estáticas, as coisas mudam e a gente vai mudando conforme a situação, né? Então, hoje em dia tem muito isso de que filhos, né, família, marido, é um peso, né? Então, assim... foi uma decisão, né? Foi uma decisão e realmente tem... Que delícia! Mas olha só, tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que ela fala assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. E filhos é isso, não existe maior desafio do que esse, né? E é real, o processo de educação, ele é dolorido, ele é custoso, mas ele é extremamente valioso, né? Você está criando almas para o céu. Olha que coisa mais... que linda! Né? Olha que responsabilidade de uma mãe e de um pai, né? Então, é um o pessoal fica mesmo. Querendo buscar... não, mas eu gosto de desafios. Jesus! Desafio maior do que criar um filho. Claro, cada um tem um desejo, uma opção, né? Sim. Eu estou aqui, como você me convidou, para falar a minha posição, né? Então, claro. cada um, né, vai ter um pensamento. Essa frase que você falou aqui, resgatou, minha terapeuta fala muito para mim, ela, sabe? Nos nossos projetos da vida mesmo, né? A gente tem que pagar preços, e isso não significa que vai ser sofrida, é difícil, mas as nossas decisões, elas custam. Elas custam preços, né? Comprometimento. Ninguém mais quer. Ninguém autorresponsabilidade. Quer se comprometer com nada. Então, por isso que as coisas estão tão assim, como é que é a palavra? Soltas. Soltas, que elas
fugazes, Sim. né? Porque a pessoa não quer se comprometer. Então vai lá, tá se comprometendo num relacionamento. Ai, nossa, mas eu tenho que visitar a família dele, que é lá no interior, mas eu não quero, porque eu quero ficar aqui. As pessoas estão pensando tanto nelas, Uhum. é um egoísmo tão assim Uhum. intrínseco, Uhum. que não, né, só pensa nela, não pensa no outro, se torna cada vez mais egoísta, não quer se comprometer com Sim. nada. Então, Então isso faz muito sentido, assim, realmente a gente se responsabilizar, né? A gente entender que as coisas são decisões e elas têm preços e, enfim, assim que eu conquisto, né, as coisas na minha vida. Li, você falando isso de criar, né, filhos para o céu, almas, né? Eu vejo também que você vem num movimento de trazer mais a religião, pelo menos eu tô vendo isso mais agora, né? Não sei se isso já vem de um tempo, mas de trazer mais, né, a religião, a fé, Deus ali pro dia a dia da dinâmica familiar. Né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, da importância disso e como foi essa busca, enfim. Lu, eu nasci num lar católico, né? Então, assim, a religião, a oração sempre esteve muito presente na minha vida, no meu dia a dia mesmo. Minha mãe sempre trouxe isso no dia a dia, né? Filha, mas tenha mais fé, filha, faça uma oração. Então, isso sempre esteve presente. Mas depois de ter filhos, toda essa questão de educação em geral, né, da própria religião se tornou muito latente. Por quê? Porque eu me via com uma série de fragilidades. E eu querendo me tornar uma pessoa melhor, né, mais forte para os meus filhos, né, para poder educá-los também. Então acho que foi uma busca natural de eu me envolver cada vez mais, né, aprender cada vez mais. Hoje em dia tem muita informação, então eu tive que buscar um caminho para seguir, que fosse assim, coerente, para eu poder aprofundar mesmo, sabe, no conhecimento e tentar, né, me tornar uma pessoa melhor para conseguir criar filhos ainda melhores, né. Então, essa busca, assim, também, veja, foi natural mesmo, uma necessidade mesmo minha de fortalecer isso dentro de mim para eu conseguir passar para eles. Li, que legal isso, né, que você compartilhou. Eu vejo muito, eu tenho visto muitos muitos casais e famílias assim que colocam a espiritualidade, e aí cada um na sua verdade, né? Cada um, enfim, naquilo que acredita, mas de fato de ter algo ali, de ter algo maior, né? De ter algo relacionado à fé e como isso solidifica, Nossa, né? De como isso, principalmente assim, é uma uma base base, mesmo, é uma base. junto com a base, né, da família, né, a vivência familiar, acho que a vivência dentro de uma religião ela é extremamente importante. Hoje em dia a gente vive uma cultura de relativismo, a cultura do relativismo, onde tudo é relativo, não existe mais certo, errado, a verdade, não existe verdade, só que isso é uma falácia, porque a própria afirmação de que a verdade não existe é uma verdade, então, né? Então, assim, a gente precisa ter um norte, a gente não pode entrar nessa onda de que tudo é possível, de que nada é certo, nada é errado. Não está dando certo isso, a gente já vê, né, as crianças, os adolescentes completamente perdidos, justamente por isso, eles não têm nenhum norte, não têm uma base, né? Então, assim, realmente foi quase que foi o que eu disse, foi um ímpeto, uma busca mesmo. Um caminho que vocês encontraram aí como uma ferramenta, né, dentro dessa dinâmica familiar. Mas nada disso serve, viu, gente? Nada de estudar, ler, se a gente... Aplicar. É isso que você falou? Exato. Os filhos têm a gente, né, como exemplo, então não adianta eu falar de fé se eu não vivo se você isso, não pratica, não adianta eu falar assim de bons valores, se no dia a dia eles não veem isso, se eles não veem isso dentro de casa. Então assim, é legal estudar, ir atrás, tudo isso, mas o exemplo que arrasta. Foi, por exemplo, na minha família foi isso. Minha mãe não ficava fazendo discurso do que ela leu, meu pai, não. Era o exemplo. Era o exemplo do trabalho incessante do meu pai, dia e noite, sábado, domingo, da minha mãe dentro de casa, minha mãe sempre ajudando meu pai no trabalho, criando os filhos de uma forma assim, muito presente. Então, assim, eu vi isso acontecendo, não foi um discurso. Não tenha dúvida, né? Você já era tá ali. Exatamente. Li, e com esse exemplo que arrasta, eu vou arrastando aqui a gente para finalizar, aqui com algumas perguntinhas, uma bate-bola aqui, pode ser? Li, para a gente finalizar, eu queria que você, agora sim, pensando, né, na Aline, né? Aline, você tem algum medo na sua vida? Falei que todos os medos que eu tinha, pudesse algum dia ter tido, todos eles foram
deixados de lado, e hoje o meu único medo é realmente tudo que envolve a minha família, né? Eu não conseguir criar meus filhos até vê-los casados com filhos, né? Ou, enfim, acontecer algo com eles que esteja fora do meu controle, enfim, é o único medo, para isso que serve aqui a nossa fé, a religião, para a gente seguir tranquilos e confiantes, né? E você pensando na Aline, fale uma potência. Uma potência da Aline. Vou falar o seguinte. Muitas vezes é difícil a gente falar sobre a gente, mas né? Exatamente. Mas não, eu não tenho problema em falar sobre isso. Não, na verdade, assim, eu vou me sentir realmente uma potência o dia que eu olhar para a minha rotina, para os 80% do meu tempo que eu vivo de forma ordinária, vou explicar o que é isso, e me sentir bem com isso e feliz. Tem um psicólogo que eu sigo, chama Jordan Peterson, e ele fala isso, ele fala, o dia que as pessoas entenderem que a vida é feita de 80%, 90% de momentos ordinários, ou seja, da rotina. Rotina, o dia a dia, o café da manhã, do acontecendo, o café da manhã, ir para a empresa, voltar, fazer o almoço, ir buscar os filhos na escola. Estudo, exercício. Exatamente. Os outros 10%, que é o extraordinário, uma viagem, né, um nascimento de um filho, isso é uma partezinha da sua vida. Então, o dia que eu olhar e falar... A viagem pode estar lá na outra parte. na ordinária, é. Então, assim, o dia que a pessoa entender que a vida é feita de 80% de momentos ordinários, da rotina, né? E viver isso de forma bem e feliz, presente, o dia que eu conseguir, né, viver isso assim, tranquilo, assim, né, sem forçar, não, preciso gostar, preciso aceitar. Toda segunda-feira é um martírio, porque a volta do trabalho, porque não sei o quê, porque... Exatamente, eu vou me sentir uma grande potência, né? E hoje em dia as pessoas buscam o extraordinário o tempo inteiro, extraordinário, eu quero isso, eu não aguento a rotina, não quero a rotina. As pessoas vivem buscando só que... Mas você é a rotina. Exatamente. Que legal. Então eu vou me sentir... Daí sim, eu volto a falar. Então você não se sente ainda. Ainda não. O dia que eu tiver isso assim de forma bem natural, é o que eu tenho buscado, na verdade. Sim. Porque a vida é isso, gente. Eu já falei isso, não sei se nesse ou no outro, mas é a vida acontecendo. Sim. E, nossa, fantástico isso. E Li, eu, né, me conecto muito com mulheres, tenho me conectado muito com mulheres, e eu acho que cada vez mais eu admiro as mulheres, então eu queria que você me falasse se você tem uma mulher que você admira, que é inspiração para você, e por quê? Nossa Senhora. Muitas? Hã? Muitas? Não, a Nossa Senhora, nossa mãe. Eu achei que você ia falar Nossa Senhora. Nossa Senhora, não, nossa mãe. Olha, que exemplo de amor incondicional, de fé extrema. Lá atrás foi dado... Eu não esperava essas. Foi dado a ela, né, uma grande missão de gerar nosso Deus aqui na Terra, e ela acreditou, ela confiou. Hoje se fala tanto em resiliência, tem resiliência maior do que essa, fé maior, amor maior, né? Mas eu não vou deixar de falar de Nossa Senhora sem falar da minha mãe, né? Porque ela que me fez enxergar a Nossa Senhora, me deu a vida e me fez enxergar a Nossa Senhora como nossa grande mãe. E que ela também é um exemplo para mim, assim, de a vida acontecendo, tem que fazer. Então ela sempre fez, ela nunca reclamou, e faz, e trabalha e cuida dos filhos, igual eu falei agora há pouco. Então assim, eu já falei até dela um pouquinho atrás. Então assim, é o exemplo para mim de que realmente a vida tem que ser vivida, ela é a vida acontecendo, vamos lá, né? Nunca vi ela triste, reclamando, você acredita? É difícil, hoje em dia a gente só reclama, né? É verdade mesmo, a gente tem uma convivência, né, amicíssima da minha mãe também, então... É muito legal isso. Então seria ela. E uma mensagem, então, para você deixar para as mulheres, apesar de a gente não ter só mulheres, né, aqui nos ouvindo, nos assistindo, sim, mas eu queria uma conexão para as mulheres. Mulheres, vivam sua essência. Hoje em dia parece que ficou ruim ser mulher, né? Se critica tanto, assim, a essência da mulher, é ruim você ser mãe, ter que ser mãe, ter horário para ser mãe, é ruim você ter que ter uma família, é ruim você ficar em casa de repente, e o que eu acho uma tremenda contrassenso, porque esse é ruim, quem traz é o movimento feminista, né, que quer exaltar as mulheres, teoricamente quer exaltar as mulheres, mas eles exaltam só aquilo que eles acreditam. A mulher que tem a independência de virar e falar, não, eu quero ser mãe, quero ter um marido e ficar dentro de casa. Essa mulher não sabe o que ela quer. Não sabe, ela... A potência que ela tem, porque... Exatamente. Então, peraí, é meio contraditório. Não é um movimento para exaltar o que a mulher quer. Uhum. Né? A mulher quer viver a sua carreira,
ótimo, a mulher quer viver dentro de casa, ótimo, vamos proteger essas mulheres, vamos exaltar todas elas. Uhum. Então parece que ficou ruim a mulher viver a essência dela. Sim. Então viva a sua essência, né? E de forma tranquila, não tenha medo de fazer essas escolhas, seja ela qual for, né? Só é bem importante saber o que você quer no futuro, qual a consequência disso. Sim. E aí é isso, não vá atrás de um movimento, né? Sim. Li, muito obrigada Ah, pelo seu eu que agradeço, eu que agradeço. Eu por me estar coloquei aqui numa comigo. arapuca, né? Porque eu incentivei e aí eu tive que Sim, por estar aqui vir comigo aqui. sentada, colocando a sua voz, né, de uma forma onde eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai em algum momento refletir sobre algo, né, que você compartilhou aqui, vai poder levar aquilo para, né, para sua vida e de fato pensar mais sobre si. Se a gente... Eu acredito muito, como eu estava apresentando o canal, o programa, né, que eu acredito muito nas curas através do ouvir a história do outro, sabe? Então, obrigada pelo seu... eu que agradeço o espaço, é um prazer estar nesse início de projeto, desejo toda a sorte do mundo e conte comigo. Obrigada, e esse episódio é muito, né, especial, a gente dividiu em 2 aqui, então se você não assistiu, o primeiro, a gente começou ali falando, né, mais sobre... começamos a falar sobre a nossa amizade, que a gente discorreu a nossa história, e aí viemos em alguns temas e partimos aqui para esse segundo. Então é isso, até a próxima!